Nós vamos ler hoje em Provérbios, no capítulo 3, os versos 9 e 10, depois os versos 13 a 16. Então, Provérbios, no capítulo 3, o verso 9, diz assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Agora no verso 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Essa palavra que a Bíblia nos traz, uma palavra que nos mostra os benefícios da sabedoria, nos mostra agora mais um dos benefícios que esse capítulo nos dá como um incentivo para se procurar a sabedoria, para querer a sabedoria. Nós já falamos sobre alguns benefícios, nós notamos em estudos anteriores que a sabedoria traz mais saúde, traz uma vida mais longa, traz uma vida mais feliz, ela traz a comunhão com Deus e bons relacionamentos com o próximo. Agora, nessa passagem que nós lemos tanto no verso 10 como no verso 16, existe também a proposta de que a sabedoria também traz bênçãos financeiras, ela traz riquezas. Veja bem o verso 10. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Já no verso 16 diz: o alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Então a Bíblia está nos dizendo aqui que a sabedoria traz riquezas também. E nós temos que explicar isso e como isso funciona biblicamente. Definitivamente isso não funciona na teoria da prosperidade, como alguns têm pregado hoje, que dizem que se você é fiel a Deus, tudo vai bem na sua vida, você não vai ter acidentes, você não vai ficar doente, você não vai ter dívidas e coisas dessa natureza, e tudo vai ser uma maravilha, todas as coisas vão dar certo, porque Deus vai fazer chover bênçãos. E geralmente quem prega isso, claro, diz que ser fiel a Deus, em suma, significa simplesmente ser dizimista na igreja. Não significa tanto uma vida particular de santidade. Teria que ser isso também, no mínimo. Mas a Bíblia não traz uma promessa dessa natureza de que se você for fiel a Deus, você vai necessariamente ter riquezas. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a sabedoria traz riquezas. Agora, de que modo o livro de Provérbios quer nos ensinar que a sabedoria traz riquezas? De que modo prospera uma pessoa? A proposta que nós encontramos aqui é da mesma natureza com relação às outras coisas que nós notamos que a sabedoria traz. A sabedoria traz vida mais longa, não com mágica, mas porque ela ensina prudência, cautela e coisas que levam naturalmente a uma vida mais longa. Também aqui não é uma questão de mágica, não é uma questão mística, mas o que significa é que uma pessoa que vive uma vida sábia evita cometer erros na vida que causam prejuízo a si mesmo. É essa a questão. E a realidade é que a sabedoria conduz o homem de uma forma que a sua vida financeira é mais próspera do que se ele for um homem tolo no seu trabalho, na maneira que ele administra os seus bens, se ele economiza ou não, onde ele investe, e coisas assim que trazem consigo os seus frutos. Agora, a Bíblia está então nos dizendo que nós devemos valorizar a sabedoria. E ao mesmo tempo ela diz que devemos valorizar a sabedoria, veja bem, mais do que as riquezas. Porque a sabedoria traz muitos benefícios, entre eles a riqueza. Salomão, claro, entendeu isso na sua experiência, onde ele não pediu a Deus riquezas, mas pediu sabedoria. Deus disse: pois boa escolha fizeste, e junto vai a riqueza também. Você não pediu, mas eu vou te dar. Esse princípio também é verdade para qualquer um de nós. Veja, por exemplo, o que diz aí no verso 13. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o do ouro mais fino. E por que tudo isso? Ele continua dizendo, verso 15, mais preciosa é do que pérolas, e tudo que pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda,
riquezas e honra. Então veja bem, a sabedoria tem também o poder de trazer consigo as bênçãos de natureza financeira. Então uma pessoa que deixa a sabedoria por um caminho que parece ser um caminho que oferece um lucro imediato, mas que não é sábio, conforme os princípios bíblicos, pode se tornar, na verdade, um prejuízo a longo prazo. E andar no caminho da sabedoria pode significar, a longo prazo, um lucro maior do que fazer aquilo que é insensato e pecaminoso para ter lucro a curto prazo. Poderíamos até comparar, no certo sentido, algumas pessoas que deixam de procurar obter sabedoria, porque querem agora ter benefícios, podem ser talvez comparados à pessoa daquela história da galinha dos ovos de ouro, que quis extrair o próximo ovo imediatamente e assim matou a galinha. Então, às vezes, essas coisas acontecem também na vida do cristão. Agora, nessa área de finanças, o livro de Provérbios tem muito a dizer sobre isso. É um dos temas principais, a sabedoria e como ela se aplica na vida financeira do povo de Deus. E por isso nós vamos ter que focalizar bem essas questões aqui. E à medida que nós fazemos isso, nós vamos ter que trabalhar com bastante calma para construirmos assim, alicerces seguros para o nosso entendimento, porque a Bíblia entra em muitas áreas aqui e, na verdade, há muitos conceitos não bíblicos, mesmo dentro da igreja, que nós precisamos trabalhar e corrigir. E nós vamos ter que fazer isso, como eu disse, aos poucos. Então, certamente, não entenda que o que eu vou dizer hoje abrange todo o escopo do que a Bíblia diz sobre isso. Mas há vários erros que as pessoas têm hoje em suas mentes, inclusive nas igrejas, que podemos demonstrar claramente pela Bíblia, são erros. Não é o que Deus quer que o povo creia. E nós vamos hoje lidar com o primeiro desses erros, talvez começar um pouco do segundo, vamos ver como que estará o tempo, mais para o fim da mensagem. Mas uma visão bíblica do dinheiro e da riqueza, primeiro conceito errado que nós precisamos de corrigir na mente de algumas pessoas é que a vontade de Deus é que o povo de Deus não tenha posses e seja pobre. Isso muitas vezes aparece nas igrejas, as pessoas acham o seguinte: a vontade de Deus é que uma pessoa não tenha nenhuma posse material, e na verdade uma pessoa muito santa é uma pessoa que não tem nada de bens materiais e não procura isso aí é uma coisa que ela se torna indiferente a elas. Isso na verdade é o que nós chamamos de ascetismo ou asceticismo. A Bíblia não prega o asceticismo. Na verdade, o asceticismo é uma forma de pecado e nós vamos depois explicar por que é uma forma de pecado. O asceticismo, conforme o dicionário Aurélio diz, significa a moral que desvaloriza os aspectos corpóreos e sensíveis do homem. E há muitas formas de asceticismo. Nós temos, por exemplo, religiões no mundo que são, assim, religiões ascéticas. Algumas delas, inclusive, influenciaram um pouco pessoas do primeiro século cristão, onde houve a ênfase de corrigir entre os epístolos de Paulo e algumas outras passagens. Deixe-me dar um exemplo. A religião budista é uma religião que prega o asceticismo, ou ascetismo. Deixe-me dar alguns exemplos disso. O budismo ensina, e o budismo com muitas das suas ramificações tem variedades, mas a maioria delas tem essa ênfase. Ensina que nós não devemos procurar bens e coisas assim, devemos nos tornar assim como que indiferentes a isto, né? E nós devemos fazer morrer nossa vontade. Okay, a Bíblia diz que nós devemos fazer morrer nossa vontade, mas quando ela é contrária à vontade de Deus. Por exemplo, se eu quero fazer uma coisa que é pecado, a Bíblia condena, eu tenho que fazer morrer minha vontade. Mas se eu quero uma camisa azul em vez de uma camisa cinza, eu não tenho que fazer morrer minha vontade, né? A não ser com situação excepcional onde a camisa azul seria impróprio. E o budismo ensina coisas bastante dessa natureza. Deixa-me dar um exemplo. Existe um líder lá, um dos mentores bem já antigos do budismo, chama Sanka Muni. Ele ensinou, por exemplo, que a ignorância é que produz o desejo. O desejo causa o renascimento, e o renascimento causa a dor. Ou seja, ele acredita que uma pessoa vai reencarnar se ela morre ainda tendo desejos. Então, para ela se libertar do ciclo de reencarnação, ela precisa de fazer morrer todos os seus desejos para escapar do ciclo de reencarnação. Enquanto ela ainda tem sonhos, desejos, ela vai ter que voltar e ela vai ficar nessa penalidade que nós temos aqui, que é sofrer durante a vida. Ele diz, por exemplo, o seguinte: para escapar da dor que vem do ciclo da reencarnação, é necessário extinguir todo o desejo. Essa é a meta do budista.
No conceito budista, nirvana não é tanto um lugar, é mais uma condição atingida por uma pessoa que chega a se desprender de tudo, não tendo mais desejo e nem apego a nada. Eu sei que esse conceito é extremamente esquisito, mas na prática o que isso significa é que o budista quer se separar das coisas e deixar de sofrer pelas coisas, porque ele se desapega de tudo, não quer mais nada. E assim, ele considera que ele está se tornando uma pessoa assim, mais espiritualmente evoluída. Alguns cristãos, irmãos, de países budistas, países do Oriente, foram fortemente influenciados por essa mentalidade, já sendo parte da sua cosmovisão. E realmente nós percebemos ao ler alguns dos livros que vêm de cristãos do Oriente, que eles não conseguiram separar essa visão de mundo deles do cristianismo e quiseram incorporar isso, talvez inconscientemente, dentro da sua concepção de cristianismo. E nós temos que estar atentos a isso. Deixe-me dar um exemplo. Existe um escritor chinês que chama Watchman Nee. Ele tem alguns livros bons, alguns livros que têm coisas bem estranhas. Por exemplo, no seu livro, O Mensageiro da Cruz, ele fala o seguinte, ouça bem essas palavras e pense bem o que ele está dizendo. Todos os que são capazes de desprezar as coisas não procuram nada para si mesmos, mas escolher a parte difícil, possuem em si um poder tremendo, assim como Cristo possui. Mais adiante ele escreve assim, falo a vocês desta maneira porque dentro de mim tenho um profundo sentimento de que a volta do Senhor é iminente e que o reino está próximo. Isso já faz uns 40 anos que ele escreveu. Logo as tentações serão maiores, os perigos se multiplicarão e as decepções serão mais profundas. Antes era a questão de livrar-nos do pecado. Agora a questão é livrar-nos do prazer. Veja o que ele está dizendo. Como a volta de Cristo está logo ali, agora é a hora de você não procurar nem ter mais prazer. Sacrifica tudo, para tudo na sua vida. Dedique-se a Cristo de uma forma que você não fique mais procurando qualquer forma de prazer. Até mesmo prazer que não é pecaminoso, porque ele faz essa distinção. Deixe-me alertar os irmãos que isto aí é uma visão desequilibrada e não é uma visão cristã. Isso é uma visão distorcida. E nós não precisamos de incorporar moralidade budista para enriquecer o cristianismo. A moralidade bíblica é infinitamente superior. O budista quer fugir da dor, procurando se tornar indiferente à dor, para que a dor não mais seja um incômodo. Já o cristão, ele vê o mundo de uma forma diferente. Ele não quer fugir, esconder das realidades tristes. Ele encara essas realidades. O cristão se revolta com as injustiças e as desgraças no mundo. Ele sofre diante da dor do mundo, ele chora com os que choram. E ele não se conforma com essas coisas. Antes, na verdade, ele anseia pelo dia que elas serão corrigidas por um Deus que é justo, que intervirá na história na volta de Cristo. Então nós temos que ter uma visão realmente bíblica dessas coisas. Nós temos que lembrar, irmãos, que essas coisas assim devem ser sempre avaliadas pela Bíblia. Nós devemos voltar à Bíblia como um todo e ver o que a Bíblia ensina. As pessoas muitas vezes tomaram essa postura ao longo da história da igreja. No período medieval, por exemplo, se tornou muito forte o asceticismo na igreja. Nos primeiros anos do cristianismo, a igreja era perseguida duramente. E ser cristão envolvia pagar alto preço. Depois que esse período passou, em grande parte da comunidade cristã, pelo menos as pessoas que viviam dentro do Império Romano, algumas pessoas tinham uma certa nostalgia pelo sofrimento, né? E queriam ser cristãos como os cristãos dos velhos tempos que pagavam com seu sangue. E queriam fazer isso de uma forma que adotaram o asceticismo e começaram a introduzir isso na igreja da Idade Média. Isso se tornou muito forte. Os monges, por exemplo, os eremitas da igreja da Idade Média, trabalhavam em cima dessa visão. Deixe-me dar alguns exemplos. É claro que alguns foram mais extremados do que outros. Mas muitos recusavam, por exemplo, dormir em camas. Dormiam no chão, sem travesseiro. Porque dormir numa cama é conforto. Conforto é paparicar a carne. Outras pessoas usavam roupas ásperas. Andavam descalços, comiam pouco, jejuavam muito. Dormiam menos do que o aconselhável para a sua saúde. Faziam orações nos horários mais inconvenientes, porque consideravam que esse sofrimento de orar numa hora incômoda faz a sua oração ser uma oração mais forte. Eles também costumavam viver em lugares inóspitos e até alguns chegaram a pastar como animais. E eles se orgulhavam dessas práticas. Alguns se orgulhavam de nunca tomar banho e nunca tirar a roupa. Agora você vê que isso, irmãos, não é o que Jesus veio pregar. Isso vai totalmente na contramão do ensino bíblico. Isso é asceticismo. O caso mais extremo disso
talvez tenha sido o caso de Simão Stilito. Esse homem foi um eremita que, querendo fazer grande consagração de sua vida a Deus, fez práticas como o seguinte: ele pediu que as pessoas o enterrassem, só a sua cabeça ficando de fora da terra, e ele passou alguns meses assim com seu corpo debaixo da terra. Depois disso, depois de sair ali da terra, ele passou 30 anos, pense bem, 30 anos, em cima de um poste de 20 metros de altura. O poste era tão pequeno, o espaço lá em cima, que ele não tinha espaço para se deitar. Mas ele não desceu de lá para dormir e nem para usar o banheiro durante 30 anos. O que acontece no contexto distorcido aqui é que algumas pessoas viram isso como o homem mais santo do mundo. É sublime piedade, uma pessoa que faz isso. Agora, irmãos, esse conceito não precisa ser tão extremo para ser errado. Um pouquinho disso também é errado. E nós temos que levar bem em conta o que a Bíblia ensina. Deixe-me ampliar um pouco isso. O período medieval também começou muito a desprezar o casamento por causa disso. E nós podemos ver que o conceito de celibato se tornou forte também por causa do asceticismo. Pessoas começaram a considerar o celibato superior ao casamento, e até mesmo o sexo no casamento foi considerado uma coisa carnal, uma coisa que não seria própria para uma pessoa que quer aquela vida superior de santidade realmente. É fácil demonstrar que isso é contraditório à visão bíblica do casamento. Essas coisas têm a tendência de surgir. E essas coisas podem ser extremas ou elas podem ser em pequena medida, mas seja em pequena medida ou em grande medida, é errado. Eu gosto muito de ler os puritanos, mas entre alguns dos puritanos nós encontramos algum vestígio também desse tipo de coisa, não do tipo que você encontra no período medieval, mas essa mentalidade tem contaminado bons cristãos. E deixe-me dar um exemplo aos irmãos. Alguns dos puritanos recusavam brincar e rir com seus filhos pequenos, porque consideravam que isso era uma forma de diversão carnal. Não pode ficar brincando com as crianças, fazer a criança rir, tem que ensinar a criança a ser sóbria. Olha, não é isso que a Bíblia quer dizer quando ela fala sóbria. E um exemplo, eu gostaria de citar aos irmãos palavras de George Whitefield, grande pregador anglicano, é considerado entre os melhores dos pregadores dos puritanos. Ele, por exemplo, escreveu o seguinte num testemunho pessoal, onde ele confessa seus pecados desde a sua juventude. É muito interessante a leitura. Ele diz: enfaticamente posso dizer que fui perverso desde o ventre de minha mãe. Eu era tão bruto que odiava o aprendizado e procurava intencionalmente escapar de toda oportunidade de receber ensino. Posso recordar de bem cedo na vida ter procedido de uma forma impura, mentia, falava coisas obscenas, piadas impróprias e às vezes até praguejava. Roubava de minha mãe, tirando dinheiro de sua bolsa antes que ela levantasse e nem achava isso errado. Frequentemente traía a confiança que puseram em mim. Bem, até aí tudo bem, só coisas erradas, mas ouça o que ele diz agora. E mais que uma vez gastei dinheiro da família comprando frutas e doces para satisfazer meu apetite sensual. Ele continua e diz: já violei muitas vezes o dia do Senhor e era meu hábito me comportar de forma irreverente no santuário de Deus. E agora ouça essa, ele diz agora: muito dinheiro já gastei assistindo peças no teatro, assim como em outros entretenimentos. Jogar cartas e ler novelas eram meus deleites. Cheguei também a passar trotes, mas graças a Deus fui pego e castigado quase todas as vezes que fiz isso. Ok, é interessante o relato que ele faz. O que ele está dizendo aqui, nós temos que realmente entender. Na sua visão aqui de cristianismo, pegar dinheiro para comprar uma fruta era paparicar a carne. Não pode comprar uma maçã. Nossa, uma coisa gostosa dessas, é da carne, querer isso. Quem fez a maçã? Ir ao teatro e ver uma peça teatral? Havia peças imorais naquela época também, mas não é essa a questão aqui, era qualquer peça. Qualquer tipo de entretenimento dessa forma, ele entendia como desperdício de dinheiro. E não poderia ser nunca legitimado na sua visão. E você encontra essa mentalidade entre os puritanos, que é uma coisa realmente infeliz. Não são todos, mas é uma coisa bem presente. E isso é uma visão desequilibrada. E nós temos que entender, irmãos, que quando você lê puritanos, você tem que saber identificar isso como um ponto fraco do movimento, para que você não seja influenciado para seguir na mesma direção. Jesus não foi assim.
Deixe-me dar só um exemplo. Em relação aos doces e às frutas, Jesus transformou água em vinho. E quando ele fez o melhor vinho. E ele tomou com os outros. Nós encontramos que esse princípio está na Bíblia, de que Deus nos deu essas coisas para o nosso usufruir. Deus criou as coisas exatamente para isso, para o nosso bem. Se não houvesse pecado no mundo, nós poderíamos comer de todas as frutas, só uma fruta que era proibida. Se não houvesse pecado no mundo, eu acredito que nós faríamos doces incríveis, muito melhor do que os que nós temos hoje na culinária. Então, realmente, eu acredito que nós temos que ver essas coisas com bastante equilíbrio. Vamos olhar em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, o verso 23. Aqui o apóstolo Paulo está refutando alguns dos erros que surgiram ali entre a igreja cristã, ou talvez erros que não surgiram, mas que poderiam surgir por influência dos gnósticos. Em Colossenses 2, no verso 23, o apóstolo Paulo escreve assim: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humilhação, e de rigor ascético. Veja essa palavra, rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. E o que ele está nos dizendo aqui é que essas coisas dão aparência de ser profunda espiritualidade, né? Fulano não dorme nem numa cama, ele não tem interesse nenhum por qualquer conforto, olha como ele é espiritual. Não, ele não é espiritual. Aliás, isso aí não tem valor nenhum para fortalecer a pessoa para a verdadeira guerra contra a tentação. Não adianta nada. E esse tipo de ênfase, como nós vimos, por exemplo, na leitura que eu fiz de Whitefield e até de Watchman Nee, essa ênfase é muito mais essênio do que cristão. Essas tendências se manifestaram entre os essênios no tempo de Jesus, mas Jesus Cristo não os acompanhou nessas coisas. Você encontra, por exemplo, situações interessantes nos evangelhos. Pessoas chegaram para Jesus e disseram: Jesus, explica um negócio. Os discípulos de João, assim como os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Por que isso? Outra ocasião, Jesus mesmo disse: João Batista veio lá com o jeito dele, os homens desprezaram. Veio também o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho. Interessante que essas coisas foram ditas de Jesus, não é? Jesus não era ascético. E aliás, quando as pessoas ofereciam a Jesus coisas que envolviam conforto e até mesmo, poderíamos dizer, um tratamento de luxo, Jesus aceitou. Essa foi a postura que Jesus viveu. O apóstolo Paulo escreve que viriam pessoas querendo introduzir heresias na igreja, como, por exemplo, proibindo o casamento, exigindo a abstinência de alimentos. E ele diz assim: coisas que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Isso é 1 Timóteo capítulo 4. Nós vamos olhar em 1 Timóteo. Gostaria que os irmãos olhassem essas palavras, porque nós temos que ver a visão bíblica, que Deus nos dá essas coisas para o nosso conforto, para a nossa alegria, e nós não devemos cultivar uma incapacidade de receber as bênçãos que Deus nos dá. Devemos saber valorizar e nos alegrar naquilo que Deus nos dá. 1 Timóteo capítulo 4, verso 3, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Ou seja, não fica aí: eu não posso, eu não sou digno. Mas pega, recebe e agradece a Deus. É isso que Deus quer. Verso 4, pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graças, nada é recusável. Então, essa visão que nós temos aqui, realmente nos demonstra que, biblicamente, nós devemos rejeitar o asceticismo. Veja o capítulo 6 de 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, o verso 17. Aqui nós temos a seguinte palavra: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para nosso aprazimento. Agora, veja essa frase: Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Agora, então, vamos entender o que a Bíblia está nos dizendo nessas passagens. A Bíblia está nos dizendo que bens materiais, confortos materiais, alimentos gostosos, coisas assim, existem no mundo não porque o diabo colocou para tentar, mas porque Deus criou como bênção. E não há motivo de recusar essas coisas se elas estão ao seu alcance de uma forma legítima.
há pessoas que têm até dificuldade de receber qualquer bênção dessa forma de Deus, que se sentem culpadas de ter aquilo que talvez outras pessoas não têm. Na verdade, isso também é uma forma de desequilíbrio, porque veja bem, a Bíblia nos encoraja a receber as bênçãos de Deus e recebê-las com ações de graças. E é claro, nós temos depois muitas coisas para dizer em relação às responsabilidades daqueles que são abençoados, em relação a como devem ser também generosos e tudo mais, mas nós não vamos poder olhar tudo isso em nosso estudo hoje. Então eu peço também a compreensão e paciência dos irmãos, que nós vamos dar só uma fatia da verdade hoje. Agora então, resumindo o que nós temos falado até agora, na Bíblia, irmãos, Deus não glorifica a pobreza ou a miséria. A Bíblia mostra repetidamente que Deus, na verdade, tem compaixão daqueles que estão em dificuldades, que passam fome, que não têm vestimentas adequadas, não têm abrigo adequado. As promessas de Deus para o povo de Israel na velha aliança envolvia bênçãos materiais, dar boas condições de vida. Também as promessas escatológicas da Bíblia para todo o povo de Deus também incluem bênçãos de fartura material e conforto e alegrias dessa natureza. Então, o que a Bíblia não quer nos passar é uma visão de que as coisas que Deus criou são más. Mas a posse das coisas também não é mal aos olhos de Deus. Aliás, pense numa coisa, Deus condena o furto. Deus condena o furto. Por que Deus condena o furto? Deus condena o furto, seja furtar do pobre ou furtar do rico. Por que Deus condena furtar do rico? Se Deus considerasse que o rico está errado por ser rico e já roubou para ter aquelas coisas, então Deus diria assim, né? Roubar do rico deve ser fazer justiça, né? Mas não é isso que a Bíblia diz. E você tem que entender que a Bíblia censura a opressão, ela censura pessoas que agem de uma forma para com o próximo, que retiram deles os bens materiais e coisas assim, exatamente porque Deus se interessa e se importa com o bem-estar material das pessoas. E nós, como cristãos, também devemos nos importar. Então nós temos que nos importar com o avanço físico, material, tanto nosso como do nosso próximo. Agora, deixe-me repetir o que eu disse. Eu disse que nós devemos nos importar com o nosso avanço material, físico, econômico, tanto nosso como do nosso próximo. Há um lugar para isso. Também não deve ser uma obsessão. Não deve ser ganância. Nós vamos depois lidar com isso, ok? Então, não estou pregando aqui, você deve ser ganancioso por Cristo. Por favor. Mas o que eu quero dizer, existe sim um lugar devido para o crente ter o desejo de ter um bom emprego, de ter uma boa renda, de ter boas coisas na sua vida. Isto é legítimo para o cristão. O cristão tem todo o direito de buscar essas coisas. E deixe-me dar alguns exemplos na Bíblia. Voltando para Provérbios 3, gostaria de primeiramente começar a partir desse texto onde nós estamos focalizando aqui. E eu gostaria que vocês notassem como esse conceito de que procurar o seu próprio avanço financeiro não é pecado e que isso é pressuposto no texto bíblico que nós lemos. O capítulo 3, verso 9, a Bíblia diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. E agora o verso 10, a motivação para fazer isso. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Veja o verso 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, melhor a sua renda que o ouro mais fino, mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda, riquezas e honra. Agora eu te faço uma pergunta, por que deveria o povo de Deus querer sabedoria nesse texto? Por quê? Porque a sabedoria traz riquezas. É isso que o texto diz. Então, é certo ou é errado querer riquezas? Obviamente, dentro de um contexto sensato, é certo. Se Deus procura com este argumento motivar o seu povo a buscar sabedoria, porque afinal a sabedoria traz riquezas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Agora vamos então notar também o capítulo 8 de Provérbios. Capítulo 8, nos incentivando aqui novamente a querer a sabedoria. Veja o verso 18. Provérbios 8, verso 18. Riquezas e honra estão contigo, bens duráveis e justiça. Riquezas e honra estão com a sabedoria. Por isso você deve querer a sabedoria. O verso 20 agora diz:
Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Aqui a sabedoria personificada se expressando. Ela diz, olha, as pessoas que amam a sabedoria, as pessoas que me amam, diz a sabedoria aqui, eu estou cheio de coisas para dotar de bens e encher os tesouros das pessoas que me amam. Então a Bíblia mostra isso aqui como um incentivo claro para querer a sabedoria. O incentivo é que a sabedoria traz riquezas. Com isso em mente, deixe-me passar algumas outras passagens bíblicas e vamos voltar para Deuteronômio 28. Eu gostaria de focalizar algumas coisas aqui que nos mostram que, através de toda a Bíblia, não em uma passagem ou duas, mas através de toda a Bíblia, Deus nos mostra que bens materiais são uma benção que vem de Deus. E nós vamos ler aqui algumas das bênçãos que Deus promete ao povo de Israel dentro da velha aliança. Eu não vou lidar detalhadamente com isso agora, mas deixe-me já antecipar e dizer que essas bênçãos se aplicam a Israel segundo a carne, no contexto da velha aliança, e você não pode seguir isso aqui individualmente e achar que vai acontecer na sua vida, que é um dos grandes erros que as pessoas estão pregando hoje quando pregam a doutrina da prosperidade. O que a Bíblia diz aqui se aplica a uma nação, especificamente a nação de Israel, no contexto da velha aliança, e ela não se aplica a um indivíduo, mas à nação toda. Dentro daquela nação, se toda a nação aderisse aos princípios de Deus, toda a nação era abençoada e enriquecia, junta. Se a maioria das pessoas desviavam de Deus, a maldição vinha sobre todos, inclusive sobre os justos. Veja, por exemplo, o que aconteceu com Jeremias. Veja o que aconteceu com Daniel. Então isso nós temos que entender, irmãos, como um contexto histórico. Mas vamos então olhar, e ao ler essa passagem, eu gostaria que vocês pensassem da seguinte forma. É próprio para o povo de Deus querer essas coisas que Deus oferece? É próprio querer isso? Será que é errado querer essas coisas? Será que é errado querer evitar as maldições? E na verdade só há uma resposta razoável. A resposta é que não é errado querer essas coisas. Se fosse errado, irmãos, Deus nunca procuraria, através desses incentivos, encorajar seu povo à obediência. Vamos então notar em Deuteronômio 28, verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva, e a terra no seu tempo, e para abençoar toda obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí ele começa a falar tudo o contrário e ainda muito pior. Mas o que você vai notando aqui
é que há bênçãos físicas e materiais para Israel, e Deus dá isso como até um incentivo nesse contexto da velha aliança para a obediência e a fidelidade. Vamos agora para o capítulo 30 de Deuteronômio e veja mais outra passagem. Deuteronômio 30, o verso 9. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra de tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para fazer-te bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Agora observe nesse verso, eu que li olhando esse verso também, por causa dessa frase, para te fazer bem. Quando Deus enriquece, Deus faz o quê? Deus está fazendo o bem. É isso que a Bíblia está dizendo. Ok, então, com esse ensino aqui, nós devemos notar algumas coisas. Esse ensino está bem claro, através de toda a Bíblia, inclusive no livro de Provérbios. E se você não entender esse conceito, realmente você vai se sentir bem desconfortável com o livro de Provérbios. Vamos voltar agora para Provérbios e veja algumas passagens. Provérbios 10. Provérbios 10, o verso 22, diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Veja só, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Há outras maneiras de se enriquecer, mas as outras trazem desgosto. Capítulo 24, o verso 3. Provérbios 24, o verso 3. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Isso a Bíblia diz é o resultado da sabedoria. Ela traz bens, ela traz uma casa bem estabelecida. Capítulo 14. Nós vamos ver, irmãos, aqui o conceito bíblico é de que a pessoa sábia está organizando sua vida para encher sua casa de bens preciosos, para encher sua casa de bens deleitáveis. Capítulo 14, verso 24 diz: aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. A Bíblia diz aqui que a riqueza é recompensa da sabedoria. Capítulo 15, o verso 6. Na casa do justo há o quê? Na casa do justo há somente o necessário para uma subsistência bem miserável. É isso que a Bíblia diz. Irmãos, veja, na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Existe uma forma de você ter renda que traz desgosto, né? E isso nós temos que explicar também mais para frente. Veja o capítulo 21 de Provérbios, o verso 20, diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O que você encontra na casa do sábio? Tesouro desejável, azeite, que naquela época era um luxo, né? Capítulo 13, o verso 22. Capítulo 13, o verso 22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Essa frase aqui, o homem de bem deixa herança. E não só uma herança que dá para ajudar um pouquinho o filho, mas até o neto. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, o que a Bíblia está nos mostrando aqui é que a pessoa que é justa procura, sim, dentro dos seus recursos, ter uma boa renda, ter uma boa condição de vida, para poder também dar boas condições aos seus filhos, deixar algum patrimônio para seus filhos. O que muitas pessoas fazem é que eles têm oportunidade de construir algum patrimônio, mas eles não fazem, eles vivem egoisticamente, dissipam tudo e não deixam nada para ser um pedestal para já dar um salto mais alto ao seu filho, quando chegar a sua vez de trabalhar. E agir desta forma é uma forma de pecado egoísta. Veja o Salmo 112, nesse mesmo conceito. Salmo 112, trabalhando essa mesma ideia de que o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Veja o que a Bíblia diz aqui no Salmo 112. Aqui no verso 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra.
Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Novamente, o mesmo conceito. A Bíblia está entendendo que a pessoa que é uma pessoa responsável, uma pessoa de bem, ajuda os seus filhos terem uma condição melhor. E eles se tornam pessoas privilegiadas. Agora, a pessoa que não faz isso, a pessoa que tem oportunidade, é importante explicar, mas não faz isso, a Bíblia também diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então nós temos que entender, irmãos, como a Bíblia encara essa coisa. O Novo Testamento traz o mesmo ensino. Paulo, por exemplo, diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Só tem condições de acudir ao necessitado alguém que tem mais do que necessário para as suas próprias necessidades. Agora vamos aplicar isso ao nosso amigo Simão, que ficou enterrado com sua cabeça de cima. Ele só comeu porque alguém não fez uma besteira desse tamanho, né? Que alguém foi lá e pôs comida na sua boca os meses que ele ficou debaixo da terra. Ele só comeu quando ficou em cima do poste porque alguém estava trabalhando. Ele estava ajudando o mundo. Ele estava consumindo sem contribuir. Poderíamos até dizer, no certo sentido, que ele foi um parasita. E acha que isso é virtude. Veja, irmãos, o conceito como pode ser confuso. Nós temos que entender que na visão bíblica, e isso através de toda a Bíblia, bênçãos materiais são exatamente isso. São uma bênção que vem de Deus. Vamos olhar alguns casos específicos. Vamos olhar no livro de Gênesis e vamos começar olhando a vida de Abraão. Gênesis, no capítulo 13. Enquanto os irmãos vão abrindo a Bíblia para lá, eu me recordo de uma passagem muito importante também sobre isso em Deuteronômio, onde a Bíblia diz assim: depois de Deus ter abençoado o povo, ele diz: não digas, pois, o teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Veja só, Deus também dá força, saúde, inteligência, dons, talentos para você ter renda. É bênção de Deus. E Ele dá exatamente com esse propósito. Vamos então notar algumas coisas na Bíblia. A Bíblia, irmãos, eu preciso dizer já no início, tem servos de Deus que foram grandes homens de Deus que viveram em extrema pobreza e miséria. Jesus não teve onde reclinar a cabeça, mas ele não era ascético. Outros também foram pessoas de uma condição humilhante, terrível. Jesus contou, por exemplo, sobre Lázaro, que era mendigo, que passava fome, que não tinha nem o que comer, mas foi um homem fiel a Deus e passava miséria. Então a Bíblia não ensina que se você for fiel, você automaticamente vai ter bênçãos materiais. Mas a Bíblia também mostra, que o que eu quero deixar claro nessa parte do nosso estudo, que ser rico não é também uma coisa vil aos olhos de Deus. Porque a Bíblia igualmente tem homens ricos que foram fiéis a Deus. Então há dois desequilíbrios. Aquele desequilíbrio que diz, você está em pecado se a sua vida financeira está um caos. Isso é mentira. E a outra mentira é a mentira que diz, se você é rico, então você está fora da vontade de Deus, porque Deus quer que todo mundo tome um voto de pobreza. Okay? Então veja o que nós estamos dizendo aqui. Veja Gênesis 13, o verso 2. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. A Bíblia não diz que Abrão era rico, ela diz que Abrão era muito rico. Agora veja o capítulo 24 de Gênesis. Gênesis 24, verso 35. O Senhor tem abençoado muito a meu Senhor. Falando aqui de Abraão. E ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. Ok, então Abraão se tornou muito rico, se tornou um homem grande. Por quê? A Bíblia diz, o Senhor abençoou. E isso é que enriqueceu Abraão. Vamos para o capítulo 26. Capítulo 26, nós estamos falando agora de Isaque. Veja o que diz o verso 12. Gênesis 26, 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Interessante isso. Um homem de Deus pode ser um homem rico, um homem que os outros dizem, esse cara aí me causa inveja. Ou o homem de Deus tem que ser uma pessoa que diz, não, eu não quero ter uma condição assim, os outros vão ter inveja de mim, vou dar tudo que eu tenho para os pobres. Irmãos,
quando Jesus falou com aquele jovem rico, vai e vende o que tens e dá aos pobres, ele estava dizendo isso não como um mandamento para a igreja, mas para revelar o coração dele, que ele estava, na verdade, idolatrando o dinheiro. Era essa a questão ali. Mas você vê que homens de Deus foram abençoados e foram ricos. No Novo Testamento também há exemplos disso. Há mulheres ricas que ajudaram o ministério de Jesus, tornaram o ministério de Jesus possível, humanamente falando. No Novo Testamento você encontra pessoas que eram ricas na igreja e ajudavam a igreja. Então essas coisas não são vistas de uma forma negativa na Bíblia. Jacó, veja o capítulo 31. Aqui no capítulo 31 de Gênesis, a vida de Jacó, nós temos uma situação bem interessante, porque Jacó foi trabalhar para o seu sogro, na verdade. O seu sogro, trapaçando com ele, fazendo coisas desonestas, o seu sogro queria levar vantagem. É absurdo, né? Quando pessoas têm essa atitude, até dentro da família, ficam tentando levar vantagem. Mas existe isso. E o que aconteceu aqui é que ele ficou mudando o salário de José. Porque, geralmente, os animais ali, eles reproduzem e sai parecido, né? Então, o que ele fazia é o seguinte, quando ele via que o rebanho ia dar cria, ele falava o seguinte, quando o rebanho der cria, as que não forem parecidas com os pais ficam contigo. As que forem parecidas com os pais ficam comigo, né? E sabe o que aconteceu? Deus, sobrenaturalmente, interveio e fez com que ele levasse prejuízo, até por causa da sua ganância. E veja o que diz o capítulo 31, verso 7. Ele diz, mas vosso pai tem me enganado, por 2 vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Agora veja o verso 9. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e mudou a mim. E agora o verso 11 e 12. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados, malhados, que é então o que seria dele. Porque veja essa linha, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Quer dizer, Deus viu que era injusto. Deus viu que o outro estava querendo levar vantagem. E sabe o que Deus fez? Jacó estava buscando justiça de Deus. E Deus, na verdade, fez mais do que isso. E agora já estava até fora do controle de Jacó. Deus deu lucro acima do que seria o salário normal se Labão não tivesse tentado prejudicá-lo. E às vezes Deus faz isso. Deus às vezes lida dessa forma. Alguém está querendo lidar de uma forma desonesta com o povo de Deus, e Deus diz, você quer levar mais riquezas por ser desonesto com o meu povo? Você vai levar mais prejuízo. Deus faz essas coisas às vezes. Livro de Jó, capítulo 42. Eu gostaria que vocês notassem aqui também. Jó, capítulo 42. É claro, a Bíblia nos introduz Jó no início do livro, nos dizendo que Jó era muito rico. A Bíblia diz que ele era, na verdade, o maior de todos os do Oriente. Ele era o homem mais rico que tinha. E ele era um homem fiel. Não é porque ele era o mais rico, não existe conexão entre essas coisas, mas, na verdade, Jó, embora era o mais rico, era também o mais fiel na face da terra. As duas coisas juntas. O homem mais fiel, mais piedoso, Deus é que avalia assim. E o homem mais rico de toda a sua região. Agora, sabe o que acontece depois, mais tarde na vida de Jó? Depois que Deus o provou, o verso 12 diz, capítulo 42, o verso 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. O que a Bíblia está dizendo aqui é que, a princípio, quando Jó era rico, é porque Deus o abençoou. E Jó era honesto, ele nunca fez nada desonesto para enriquecer. Agora, a esta altura da sua vida, Deus o abençoou mais e ele se tornou mais rico do que era antes, porque o Senhor o abençoou. Agora, eu não vou continuar sendo exaustivo nisso. Os irmãos entenderam, creio, muito claramente o que eu estou dizendo, mas a Bíblia deixa isso claro, irmãos. As riquezas na Bíblia, desde que adquiridas de uma forma legítima, são compreendidas como a bênção do Senhor. E são descritas explicitamente com essas palavras. A Bíblia diz, por exemplo, de Salomão, que ele não pediu riquezas, mas Deus diz, mas eu vou te dar riquezas. E a Bíblia diz que assim Salomão excedeu todos os reis do mundo em riqueza. Já pensou? E a Bíblia diz que isso foi a bênção de Deus sobre ele. A Bíblia diz do rei Ezequias, que Ezequias teve riquezas e glória em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos de toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho, do azeite e de estrebarias para toda espécie de animais,
e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque o Senhor Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. A Bíblia diz que isso ele teve porque Deus lhe deu, de forma legítima. Agora, a Bíblia diz isso também dos 3 amigos de Daniel lá na terra de Babilônia. Eles foram fiéis a Deus e a Bíblia diz, e o Senhor fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Através da fidelidade deles, Deus os honrou. Samuel diz, o Senhor empobrece e o Senhor enriquece. Ele abaixa e também exalta. Agora vamos para 3 João, a epístola, 3 João. E eu gostaria de fazer uma pergunta bem prática. E aqui nós chegamos numa aplicação disso tudo. Será que nós podemos pedir bênçãos materiais a Deus em oração? Bem, o Pai Nosso, Jesus disse naquela oração, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas será que isso significa não pedir nada mais do que só pão para aquele dia? Não significa que você pode pedir mais do que isso? Por exemplo, você está precisando de um emprego, você pode orar a Deus, pedir, Senhor Deus, me ajude a conseguir um bom emprego, me ajude a conseguir uma promoção no meu emprego, me ajude a conseguir passar naquele concurso, me ajude a ter uma vida estável financeiramente. Você pode orar essas coisas para Deus? Irmãos, é evidente que sim. E, aliás, querer essas coisas de uma forma legítima, dentro de medida devida, é totalmente aprovado pela Bíblia. Veja 3 João, o verso 2. Aqui o apóstolo escreve assim: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Provavelmente o apóstolo não achava que no caso dele precisava de orar pela sua vida espiritual, porque já caminhava muito bem. Mas ele ora por essas outras coisas, pela sua prosperidade e saúde. Irmãos, é bíblico orar por essas coisas. Salmo 144, ouça esse salmo, inspirado pelo Espírito de Deus, como canção, rogo do povo de Deus ao Senhor Deus. Salmo 144, verso 12. E aqui diz assim: que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros. Vocês estão vendo que eles estão pedindo a Deus? Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, e que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas e não lhes haja rotura, nem mau sucesso. Não haja gritos nem lamento em nossas praças. Irmãos, essas coisas são parte de um salmo inspirado por Deus como uma oração ao Senhor. Então o que nós temos que compreender aqui, o primeiro erro seria o erro de achar que o crente tem que ser aquela pessoa que não ambiciona nada. Ele não ambiciona nenhum progresso, nenhum bom emprego, essas coisas, que ele deve viver naquela coisa assim. Não quero nada, vou torcer só pelo sucesso dos outros, né? Não, irmãos, é normal você querer também ter o seu sucesso pessoal. Isso não é errado e é sadio. Se você não fizer isso, você não será uma bênção na vida de outros a longo prazo. Agora entenda também outra coisa. Há também muitos erros relacionados com a avareza e a ganância. Eu não posso entrar nisso tudo hoje. Mas nós temos que primeiro estabelecer isso. Porque ainda tem um terceiro erro que eu quero trabalhar, que é a inveja da prosperidade alheia. Que é um pecado muito sério. Pessoas que veem gente se dando bem na vida e ficam com inveja. Irmãos, isso é diabólico. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nessa noite por tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado, ó Deus, a todos aqui muitas bênçãos. Nós contamos as bênçãos, nós não temos onde parar. Sabemos que o Senhor tem nos dado muitas bênçãos. E ao mesmo tempo nós também percebemos que em muitas ocasiões nós temos também em nosso meio pessoas que estão passando dificuldades, passando de situações de aperto, e nós rogamos ao Senhor com esse próprio incentivo e modelo na Tua Palavra. Que o Senhor esteja, ó Deus, no nosso meio também, acudindo e ajudando aqueles que têm tido lutas nessa área, e o Senhor possa estar trazendo a Tua prosperidade para o Teu povo, boa renda, bons empregos, justiça onde eles se empregam e trabalhando, para que sejam remunerados devidamente. Possamos ser protegidos, ó Deus, de criminalidade que vem também para levar ao que o Senhor nos dá como bênção. Nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando cada pessoa aqui. E ao mesmo tempo, ó Deus, nós te rogamos que o Senhor nos dê também um coração sincero, que não ama as riquezas,
de uma forma indevida, que não procura as bênçãos do Senhor de uma forma gananciosa, desequilibrada, que isso não venha se tornar um ídolo em nosso coração, que nós possamos ter uma vida equilibrada, nem excedendo no sentido ascético, nem excedendo também no sentido de avareza. Mas que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, a viver com simplicidade, mas também com sabedoria, para que através da sabedoria, as condições que o Senhor nos dá nesse mundo sejam aproveitadas ao máximo, para a nossa alegria e também para ser uma bênção para o próximo. É o que nós te rogamos em nome do Senhor Jesus.